Olá, meu nome é Rodolfo Laurindo, sou formado em Engenharia Química, sou casado, aluno da Universidade de São Francisco, estou cursando pós-graduação em Lean Six Sigma e Supply Chain. Hoje eu vou falar um pouco sobre o assunto compliance e como ele pode mudar a minha vida e das pessoas que estão em minha volta. Bom, o que quer dizer compliance, né? Compliance é o resultado do termo, do verbo em inglês to comply, que quer dizer, né, agir em conformidade com uma regra, uma instituição interna, um comando ou um pedido, por exemplo. O termo também pode ser entendido, né, como a elaboração e aplicação de uma série de controles que permitirão maior segurança e assertividade, né, nos trabalhos e seus resultados, né. Todos os negócios, né, com ou sem fins lucrativos, são sujeitos à prática do compliance, né. O compliance é um guia comportamental, né, de uma organização perante o mercado em que atua, no intuito de estar em conformidade com as obrigações legais da empresa. Estar em compliance, portanto, né, estar em compliance com a governança corporativa, padrões éticos, condutas, né, com os controles internos. Todos os departamentos de uma instituição devem estar envolvidos em uma política de compliance, né? Desde as áreas de recursos humanos, jurídico, principais lideranças e a comunicação. Há um movimento assim que vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos e que exige cada vez mais transparência das marcas, né, das empresas, dos negócios. Essa necessidade, bem como a fiscalização, vem da própria sociedade, né? Podemos encontrar uma série de exemplos que mostram a capacidade do mercado em perdoar irregularidades. Se os responsáveis forem punidos, as empresas repararem o dano causado. O silêncio e a omissão, no entanto, não são toleráveis, né? Há alguns tipos de compliance, né? Entre eles existe o compliance empresarial, por exemplo, que serve para que a empresa esteja em conformidade com os atos e normas. Mostra que a organização segue padrões e que eles seguem a norma de controle. Tem o compliance trabalhista também, que serve para definir direitos, deveres, normas e obrigações cujos gestores e funcionários devem seguir, né? Tem o compliance tributário, serve para estabelecer as medidas e normas que tenham relação com a prevenção de riscos, as violações de leis tributárias, né? Tem o compliance fiscal, fundamental para disciplinar fiscalmente uma empresa, garantindo que ela esteja cumprindo toda a regulamentação e diretrizes e políticas estabelecidas pela lei, né? O compliance, né, se tornou mais conhecido no Brasil
a partir da aprovação da lei 12.846, ela é de 2013, né, que é a chamada Lei Anticorrupção, né? Além disso, a própria transformação digital contribuiu para o fortalecimento, né, da preocupação com a ética e a segurança, né, no mundo do trabalho. O principal objetivo do compliance é contribuir para que as ações da empresa, por exemplo, estejam de acordo com as normas vigentes, né? Bom, na empresa, a adoção de um programa de compliance pode evitar que a organização tenha problemas em custos e contingências com investigações, multas, publicidade negativa, interrupção das atividades, né? Perda de contratos, indenizações, impedimento de acesso a recursos públicos ou de participações em licitações, por exemplo, licitações públicas. A empresa pode organizar, né, aplicar um programa de compliance, né, e nesse programa, né, pode fazer parte do programa de compliance, a elaboração de um código de conduta e demais políticas internas, a aplicação de treinamentos para os colaboradores, para que todos estejam na mesma página, a consolidação de uma cultura organizacional centrada em princípios éticos e morais, né? A transparência na comunicação interna e externa, a criação de canais de denúncia, por exemplo, a fim de que os próprios colaboradores possam relatar ações antiéticas ou contrárias, né, ao código de conduta. As investigações internas, por exemplo, orientações às áreas de negócio para o devido cumprimento de todas as condições legais para o funcionamento do negócio, o investimento em segurança da informação em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a realização de auditorias internas visando a identificação de fraudes, além de avaliações diversas para identificação de riscos, a correção de não conformidades encontradas na organização, entre outras práticas, né, outros itens que podem ser aplicados. A responsabilidade de agir em compliance, de agir em conformidade, é de todos, né, dentro da organização. Porém, as lideranças, que são, por serem exemplos na organização, têm um papel muito importante no monitoramento do compliance, né? Trabalhar em uma empresa onde não tem gente, né, querendo puxar seu tapete, ou criando situações de conduta duvidosa ou fora das regras, é até prazeroso. Alguns dos principais impactos positivos de um programa de compliance pode ser o aumento da competitividade, da vantagem competitiva, né? Melhora do ambiente corporativo, como eu citei anteriormente. O ambiente corporativo é um dos pilares considerados pelo compliance. Por isso, há sempre muita atenção
quanto às práticas de convivência e respeito no trabalho, né? Isso garante que as relações sejam as mais adequadas possíveis e resguarda a preservação à hierarquia, né? Bom, muitos negócios têm adotado posturas mais sustentáveis, né? Por exemplo, que é um reforço da sustentabilidade, né? O que precisa ser muito mais do que somente uma ferramenta de marketing. Uma ferramenta de marketing. Para garantir essa profundidade no posicionamento, é fundamental que haja um trabalho de compliance, né, para fiscalizar a atuação de maneira geral, né? Bom, a proteção das empresas, né, minimizar riscos que impactem a estrutura da empresa é fundamental. O compliance define, por exemplo, regras de proteção aos dados estratégicos, o que orienta as práticas dos profissionais, né? E nesse caso, né, eles passam a ter mais comprometimento, né, ao lidar com softwares de gestão, por exemplo, minimizando assim os riscos, perdas ou vazamento de informações, né? Afinal, a preocupação com o desmantelamento de esquemas de corrupção, fraudes e golpes está em diversos setores da sociedade, né? Para os órgãos públicos é uma necessidade e para as empresas privadas é um importante diferencial competitivo, já que os consumidores, né, estão cada vez mais de olho nisso. O programa de compliance, né, não deve ser mais visto como um diferencial, trivial assim, né, de uma empresa. Ele deve ser visto como uma condição imposta de funcionamento mesmo, né, que tem como objetivo defender, né, as companhias que acabam ficando expostas, comprometendo ainda mais seu crescimento, né? A falta desse programa, o tratamento dele como trivial, pode trazer prejuízos não só financeiros, né, como a reputação, né, e a imagem da empresa mesmo. Pode-se admitir, né, que os principais pilares de um programa de compliance são, né, que é a identificação do desvio, no caso, né, identificar quais os principais riscos enfrentados pela organização, tem a prevenção também, que após a identificação dos riscos, desenvolver e implementar os mecanismos de controle, proteger e prevenir a organização de tais riscos, né? O monitoramento e a detecção, né, que é para analisar, né, e reportar da efetividade dos controles de prevenção, né? Orientação e treinamento, que é prestar assessoria para as áreas dos negócios da organização sobre as regras, as normas e controle, né, treinamento das equipes. Algumas pessoas, né, associam a palavra compliance, né, apenas às práticas preventivas, né, de anticorrupção. Outras enxergam como um programa de implementação de códigos de conduta, de ética, né? Há ainda, né, aqueles que associam a prevenção de práticas anticoncorrencionais. A realidade, né, é que o programa de conformidade é aplicável a todas as esferas do direito, aplicáveis à empresa, além de seus próprios regulamentos internos. A palavra designa, né, a conformidade
de toda e qualquer norma às operações empresariais, sejam elas de natureza legal ou regulamentar, por exemplo, né? As normas tributárias, né, trabalhistas, cíveis, também são importantes ramos que demandam uma análise constante de conformidades. As multas por descumprimento da legislação fiscal são muito elevadas e geram enormes dificuldades para a empresa. Uma vez autuada, além de perder o CND e incorrer em elevados custos com as defesas cabíveis, ainda há o risco de que a dívida seja protestada no cartório. Um exemplo, em relação à conformidade dos procedimentos com as leis cíveis, é importante se destacar que a realização, né, de procedimentos prévios de contratação, às vezes até realizado um due diligence do fornecedor, e a elaboração de contratos bem redigidos é uma garantia essencial à manutenção da empresa, né, pois evita interrupções na cadeia de fornecimento, né. Um exemplo da falta de compliance na sociedade, por exemplo, são as fake news. O compartilhamento de informações fraudulentas tem grande consequência, apesar de parecer inofensivo, né? No Brasil, em 2014, por exemplo, esse tipo de notícia provou uma verdadeira tragédia, né? Na ocasião, uma mulher foi linchada até a morte por moradores da cidade de Guarujá, em São Paulo. Ela era dona de casa, era mãe de 2 crianças e foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, cujo retrato falado, que havia sido feito 2 anos antes, estava circulando nas redes sociais. Uma notícia falsa, né? Outro caso famoso de disseminação de fake news é do movimento anti-vacina, é um caso atual, né? Indivíduos contrários ao uso de vacinas espalharam conteúdos falsos, né? Alegando que as composições químicas das vacinas eram prejudiciais à população. As informações afirmavam que os medicamentos contra a febre amarela, poliomielite, sarampo e gripe, né, poderiam ser um risco para a saúde, provocando as respectivas doenças nas pessoas, né, quando vacinadas. Uma das consequências da propagação dessas notícias falsas, né, informações, foi o crescimento alarmante do número de casos de sarampo no Brasil. Em 2018, né, o que acarretou uma campanha intensa realizada no Ministério da Saúde, a fim de combater as fake news. O órgão lançou propagandas informativos de combate às falsas informações sobre as vacinas em diferentes veículos de comunicação, né, e nas redes sociais. Outro resultado de disseminação de tais notícias foi uma população desconfiada do sistema público de saúde e muitos outros órgãos que atendiam às campanhas de vacinação, além, né, de uma considerável diminuição do número de pessoas imunizadas. Algo extremamente perigoso em épocas de epidemias e surtos, que é o que a gente vive atualmente, né? Outro exemplo, né, da não utilização do compliance nos dias atuais é a falta de utilização de máscara para proteção contra a Covid-19. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, falava sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, né? Em vias públicas e em transportes públicos, além do isolamento social e da quarentena.
houveram inúmeros casos de pessoas furando a quarentena, né? Artistas famosos viraram notícia, né, por causa deste tipo de comportamento, além de estarem expondo ao risco iminente, né, do vírus, ao vírus, né? Todas as pessoas, né, com quem essas pessoas que furaram, né, a quarentena possuíam contato. Um outro exemplo, gasolina adulterada, né, nos postos de combustíveis, né, também podem ser considerados uma falta de compliance na sociedade, para ganhar uma maior porcentagem nos lucros. Muitos postos, né, de combustíveis chegam a adulterar esses materiais, né? O consumidor passa a gastar mais dinheiro com manutenções no carro, o carro perde o rendimento, né, entre outras consequências, né? Bom, outro item pode ser, por exemplo, a poluição causada, né, pelas empresas visando somente o lucro tem diminuído no mundo. Porém, ainda a população sofre, né, com a poluição, principalmente nas grandes cidades, onde a falta de compliance das indústrias para com o meio ambiente, né, afeta a qualidade de vida dos cidadãos. Um exemplo bacana é que os moradores do estado de Punjab, no norte da Índia, reagiram com admiração, né, nos últimos dias ao ver a cordilheira do Himalaia, que agora é visível a mais de 160 quilômetros de distância, devido à redução da poluição do ar causada pela quarentena geral da cidade, que o país né, que o país cumpre como medida contra a disseminação do coronavírus. Bom, e a aplicação, né, do compliance no meu dia a dia pode mudar a minha vida no sentido de evitar problemas futuros, antecipação, prevenção ou resolução de problemas, né, jurídicos e até pessoais, né, que podem levar a danos morais de pessoas, impactos financeiros e reputacionais, por exemplo, né?